qual o tema central do neoliberalismo? Como ele pode ser identificado, por exemplo, nos arranjos urbanos? Vamos pensar o seguinte: o tema central do neoliberalismo parece ser a liberdade, não é a democracia. Se você pega, por exemplo, a trindade do neoliberalismo, Hayek, Friedman ou mesmo Mises, todos eles falam sobre a liberdade. Todos eles falam e moldam suas obras, por assim dizer, em um contexto de um mundo que tinha, de um lado, a social-democracia emergindo na Europa, em outros lugares, né, de algum modo no próprio Estados Unidos, e, por outro, os regimes adjetivados de socialista, por assim dizer. Então, o tema central, o que move ali a ossatura, é o tema da liberdade, né? E, nesse sentido, eles foram extremamente eficientes na construção dessa narrativa. Então, o primeiro é a liberdade. A segunda questão que a gente tem que entender e que estará intrinsecamente ligada ao desenvolvimento das cidades está relacionada à ideia de Estado, né? O neoliberalismo ou o liberalismo, eles não são contra o Estado. Eles são contra um modelo de Estado que foi adjetivado de vários modos, mas nós conhecemos como, em termos genéricos, Estado social. O que ocorre com o Estado, por assim dizer? Essa passagem do século XIX, de forma bem simples, o que ocorre? O Estado amplia as funções dele. O Estado não vai mais apenas fazer a guerra, não vai apenas defender o príncipe. O Estado vai se transformar gradativamente naquela máquina que o Weber chama, né, e o Weber coloca muito bem isso, numa máquina de administrar o poder, né? Então o Estado, ao fazer isso, naturalmente ele amplia o seu quadro de despesas na passagem do século XIX e durante o século XX. O Estado é chamado para atuar em diversos campos da sociedade. E ele não faz isso só em razão, ou seja, por uma vontade própria. Ele faz isso, basicamente, e muito por conta das camadas operárias, das camadas populares que reivindicam participação na arena política. De forma muito simples aqui, depois a gente aprofunda isso. Bom, então qual é o contexto que surge o neoliberalismo associado à ideia de liberdade? É neste contexto político e econômico. Eu gosto muito de citar um pequeno documento como aquele documento que denuncia o sentido do neoliberalismo. Que documento é esse? É uma carta escrita em resposta ao Hayek pela Margaret Thatcher em 1982. O Hayek escreve para Margaret Thatcher e a Thatcher responde para ele uma carta ali de 10, 15 linhas no máximo. Eu tenho ela aqui, depois eu deixo os links para que vocês possam acessar. E nessa carta ela elogia a doutrina, mas ela faz uma ressalva. Ela fala que aquele modo de operar que estava sendo implementado no Chile, veja bem, o Chile do Pinochet, não poderia ser aplicado na Inglaterra, porque a Inglaterra era um país democrático e que, portanto, as camadas médias, as camadas populares não poderiam, né, aderir ao pacote autoritário que estava naquele contexto sendo aplicado no Chile. Veja bem, então nós temos todos esses chamados neoliberais, nenhum deles, essas matrizes, vamos por assim dizer, Friedman e o Hayek, nenhum deles se importavam, por exemplo, com o que ocorria no Chile. Por quê? Porque a democracia não é o problema. O problema era a liberdade. E a liberdade de quê? A liberdade do indivíduo decidir. E a liberdade de quê também? Do ponto de vista do arranjo urbano. Vamos pensar o seguinte: o Estado social, né, essa entidade que o neoliberalismo é totalmente contra, né, o Estado social é um Estado urbano, por assim dizer. Por quê? Porque os serviços urbanos passam a ser direito, passam a constituir, a entrar na gama de direitos, né? Porque o trabalho passa a ser um direito, porque as aposentadorias se territorializam basicamente nas cidades, porque a assistência social aos pobres se territorializa na cidade, porque as escolas se territorializam na cidade, porque, por exemplo, os sistemas de saúde, os sistemas públicos. Então, esse conjunto de direitos sociais que caracterizam o Estado social, eles se materializavam na cidade. Se você for pensar isso num ambiente de pós-guerra, com a Europa destruída, né, é aí que se exige mais ação do Estado, principalmente nas cidades.
Então, neste arcabouço geral, né, a partir, é óbvio, de uma mudança de regime de acumulação, que o neoliberalismo se instala. Né? E o neoliberalismo se instala de uma forma muito forte. Só que ele se instala fazendo o quê? Retirando aquele discurso do liberalismo clássico, lá, que era um discurso que centrava muito no aspecto econômico. O Laval fala isso com muita clareza. Né? Vamos pensar aqui também que o próprio liberalismo foi, ao seu tempo, revolucionário. Né? Você dizer, no século XVII, no século XVIII, que os homens nascem iguais, né, em função do antigo regime, em contraposição ao antigo regime e todo o molde social que foi, portanto, construído a partir dos princípios do antigo regime. Então isso é claramente não da forma como a gente acredita, não da forma como a gente pensa em uma mudança qualitativa, mas ele foi, sim, revolucionário nesses termos naquele período. Então o neoliberalismo desloca, ele vai deslocar a ação do Estado Social para a ação do indivíduo. O indivíduo agora, a partir de uma razão que ele imagina progressista, no sentido de do progresso individual, ele se sente responsável pelo seu destino. E isso é muito interessante. Né? Por quê? Porque se você pega a grande questão, uma das questões que, por exemplo, o Lazaretto coloca, é que o neoliberalismo pretende, em tese, tirar o serviço social como direito e distribuir o crédito para que você consuma os serviços sociais. Né? E aí você transforma esse indivíduo, que era um indivíduo detentor de direitos sociais, a um indivíduo detentor de crédito e, portanto, um indivíduo endividado. Né? E isso fica muito claro, eu gosto de ilustrar nas nossas conversas, nos nossos delírios, né, com os alunos, a partir do Coringa. Se você pega o Arthur Fleck, tem uma cena muito interessante, né, que eu acho que é uma das cenas mais sintomáticas de tudo isso, é quando ele trava contato com assistência social. Né? Qual é a paisagem? Ali é uma paisagem degradada, uma paisagem de cortiços, por assim dizer. Né? É quase uma cidade vitoriana, ali se anunciando, uma cidade neo-vitoriana, e ele mora naquele lugar degradante, naquelas condições. Aquilo é habitação. Não habitação social como direito, mas aquilo é o que foi possível para ele. Ali foi a forma, por assim dizer, como a burguesia, para utilizar um termo antigo, resolveu a questão habitacional. E quem é ele? Ele é o sujeito que não tem trabalho, ele é o sujeito que vive de bico, e, portanto, é o sujeito que deve, veja bem, é o sujeito que deve resolver os seus problemas a partir da assistência social. E ali ele trava ele trava conhecimento, tenta estabelecer um diálogo com o assistente social, e ele vê que o diálogo não tem equilíbrio algum, que ele sequer é escutado. E é muito sintomático, portanto, então, ali, quando o remédio acaba, né? Quando não há mais remédio, como não há mais solução para ele, como não há mais mediação possível no universo de uma cidade que concentrava, num formato antigo do modelo social, com mais ou menos eficiência, mas se você pega cidades brasileiras com mais ou menos eficiência, você vai numa farmácia popular, remédios para pressão, uma série de outros remédios nos programas, nos programas públicos, né? Você tem fralda, você tem isso, você tem aquilo, você tem programas de habitação históricos que a gente vai criticar aqui, mas você teve programas de habitação, você tem políticas de emprego, que a reforma trabalhista chega e simplesmente dissolve tudo. Então você tinha um mundo um pouco mais seguro, né? É óbvio, num ambiente que a gente também pode discutir depois, um ambiente fordista ou pré-fordista, mas a gente tinha esse formato. Então ele simplesmente ele não dá conta, ele assume todos os riscos, né? Ele tem a liberdade para assumir todos os riscos. Então, por isso, ali, é na assistência social, ali onde estão os inválidos, ali onde estão os excluídos, ou seja, na cidade, né, que ninguém mais se importa com ele, que a narrativa se constrói. E isso é muito interessante. Por quê? Porque ela termina como? Ela termina na medida exata do que é o neoliberalismo e é a medida exata do que nós propomos nesse registro. Ela termina com a violência. Ela termina com a desistência da política. Ela termina com as milícias, né? Ela termina assim. E é assim que nós caminhamos quando nós deixamos de entender que a cidade é uma comunidade política e que a política é uma forma
de interação entre os homens, no sentido da Hannah Arendt. A política não está no homem, ela está entre os homens. Né? Eu não faço política sozinho, eu só faço política no entre. A política está no contato. E a política, portanto, por estar no contato, ela é uma forma de persuasão, o que significa que ela exclui toda a possibilidade de violência. E o que ocorre no final do filme, né, na celebração, por assim dizer, do contrato neoliberal que o Coringa faz, é a violência e é um futuro organizado por milícias. E nós vamos voltar ao tema do neoliberalismo ainda, teoricamente, para falar de alguns livros, mas por enquanto é só. O Coringa continua formando suas milícias ali e preparando para dominar a cidade. Ali estão também, por assim dizer, os zumbis. É isso.